Olá, meu querido, minha querida. Uma excelente quarta-feira para você. Pois bem, ontem eu aqui no canal, em primeira mão, expliquei para você que a retomada do auxílio emergencial na quinta-feira, na votação da PEC emergencial, estava ameaçada em decorrência da inserção pelo governo federal da desoneração, da desobrigação dos estados e municípios do investimento mínimo em saúde, que é 15% dos municípios têm que investir da sua receita em saúde e os estados têm que investir pelo menos 12%, e em educação, estado e município têm que investir pelo menos 25%, uma regra que está presente hoje na Constituição Federal. Eles colocaram essa alteração, tirando essa obrigatoriedade dos estados e municípios, inclusive da União, o que vai fazer com que haja o sucateamento absoluto da saúde e da educação no nosso país. Pois bem, em decorrência disso, eu fiz essa denúncia e disse que colocaram tudo no mesmo bojo de votação e que, com isso, a retomada do auxílio emergencial estava ameaçada. Eu expliquei isso em primeira mão ontem, ao meio-dia aproximadamente. Pois é, ontem à noite, o deputado André Janones fez essa denúncia também. Ele disse que tinha acabado de findar uma reunião dos líderes do Senado com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. E os líderes estavam pressionando o presidente do Senado para não colocar em votação a PEC emergencial, por causa dessa alteração. Mas dentro da PEC emergencial está o quê? Está a retomada, o retorno do auxílio emergencial. Ou seja, os gatilhos orçamentários estão previstos ali e que, com a sua aprovação, possibilitará o retorno do auxílio emergencial. Agora veja o que André Janones nos repassa. Ele falou isso ontem à noite, confirmando aquele receio que eu expressei no vídeo ontem ao meio-dia. Dá uma olhadinha. Olá pessoal, aqui é o deputado federal André Janones fazendo um comunicado aqui de última hora acerca do auxílio emergencial, e eu preciso muito da colaboração de vocês para a informação que nós vamos trazer nesse momento. Eu falo ao vivo, hoje dia 23 de fevereiro, aqui de frente ao Congresso Nacional em Brasília. Acaba de ser encerrada a reunião do presidente do Senado com os ministros para discussão acerca de ser pautado a volta do auxílio emergencial nessa semana. E a denúncia grave que eu venho fazer para vocês é da proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está vinculando a concessão de um novo auxílio emergencial ao fim dos mínimos que hoje são obrigatórios para serem aplicados na educação e na saúde. Eu vou traduzir para vocês aqui de uma maneira mais direta o que o ministro Paulo Guedes está dizendo. Ele está dizendo o seguinte para o Parlamento, para o Congresso Nacional: olha, nós, o governo federal, o Ministério da Economia, nós aprovamos a volta do auxílio emergencial, desde que para isso a gente deixa de investir na saúde e na educação. O ministro Paulo Guedes propõe sucatear, detonar, acabar com a saúde pública no Brasil, acabar com os investimentos em educação para poder conceder a continuidade do pagamento do auxílio emergencial. E sabe o que é o mais grave disso tudo? É que por conta dessa exigência do ministro Paulo Guedes, do governo, líderes do Senado começam a pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a matéria não seja pautada na próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia 25 de fevereiro. Isso significa dizer, pessoal, que agora é oficial. Há sérios riscos de que o auxílio emergencial não volte no Brasil, por conta dessa inconsequência do ministro Paulo Guedes. Se não chegar a um acordo, a votação deve ser adiada. E se continuarmos sem acordo, pode ser que ela não aconteça e assim o auxílio emergencial não volte. Não é possível que nós continuemos aceitando que meia dúzia de engravatados tenham mais poder que um povo. Por isso eu decidi abrir essa live aqui. Eu não ia fazer mais transmissão, mas diante dessa notícia, repito, de última hora, eu fui obrigado a fazer essa live para conclamar vocês, nos 4 cantos do país, a dizer que nós queremos a volta imediata do auxílio emergencial, mas sem e que isso signifique o sucateamento da educação e da saúde pública. Eu já mostrei que tem de onde tirar recurso. Populistas são esses canalhas
que entregam mais de R$1 trilhão para os banqueiros enquanto o povo passa fome. Quem quebrou o Brasil não foram os mais pobres. Diziam que a reforma da Previdência ia solucionar, sempre colocando a culpa nos mais pobres. Chega! Não é Bolsa Família que está quebrando esse país. Não são os mais vulneráveis que estão quebrando esse país. Não é o investimento na saúde que está quebrando esse país. Não são os milhões investidos na educação que está quebrando esse país. O que está quebrando esse país é o entreguismo. É entregar o nosso país na mão de banqueiros. Trilhões para os bancos e migalhas para o povo. O que está quebrando esse país é a corrupção, que leva pelos ralos dela bilhões, trilhões todos os anos. Nós não vamos deixar. Eu já apresentei as fontes. Vou encaminhá-las novamente ao ministro Paulo Guedes e faço a ele um apelo. Não mexa nos recursos da educação. Estão querendo, brasileiro que está me assistindo, que você escolha. Vai ter o auxílio emergencial? Então você vai ficar sem escola e sem médico. Você vai morrer sem atendimento, sem um médico para te atender, sem um enfermeiro, sem um pronto-socorro, se quiser o auxílio emergencial. Esse é o preço que o ministro Paulo Guedes está propondo a ser pago pelo auxílio emergencial e nós não vamos permitir. Contem comigo, como um soldado do povo brasileiro aqui, para não permitir que nenhuma injustiça a mais seja cometido nesse país. Compartilhe essa live, mostre a força do povo brasileiro nos 4 cantos desse país, que se Deus quiser, ainda essa semana, nós vamos fazer história e mudar o destino dessa nação. Tamo junto e que Deus nos abençoe. Isso só denota que o governo federal não quer facilitar. Ao invés dele facilitar e liberar esse auxílio emergencial, ele tenta de todas as formas dificultar o auxílio emergencial, colocando outras matérias que são complexas, que são impopulares e que aquele deputado e aquele senador que votar a favor terão desgaste político. Então, na verdade, o governo federal, o governo Bolsonaro, juntamente com a sua equipe econômica, não traz soluções, mas só traz problemas em cima de problemas. Já deveria ter resolvido isso anteriormente e agora coloca em xeque o novo auxílio emergencial. Aí pode haver a postergação dessa situação e virar uma ladainha, como foi a ladainha da medida provisória 1000, lamentavelmente. Isso mostra que é fora Bolsonaro mesmo. Ao invés de facilitar, complica a vida. Por quê? Porque governa para os mais ricos. Isso não tem o pobre como prioridade. Enquanto isso, o combustível vai aumentar de novo daqui a pouco. Enquanto isso, os alimentos estão só aumentando, o desemprego só aumentando e não temos nenhuma resposta. E vacina? Já foi liberado um estudo em que, se 70% da população fosse vacinada, haveria um crescimento econômico de 8%. Mas em decorrência dessa demora, não vai crescer nem 0,5% este ano. E depois o presidente diz que está preocupado com a economia. A economia, para funcionar, precisa de gente saudável, precisa de um ambiente adequado. E para isso precisa de vacina. Mas com a sua postura negacionista, está dando no que dá. Enquanto isso, quem padece somos nós. Por quê? Porque o leite condensado é bastante, a picanha não falta e a mesa deles é farta. Enquanto isso, o povo que se lasca. Por isso e por muito mais, é fora Bolsonaro. Pessoal, compartilha esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.